Olá para você que nos assiste, que bom te receber aqui. Hoje nós temos a felicidade de receber no nosso estúdio o Dr. Wilson, que não gosta de ser chamado de Dr. Wilson, e nós vamos já entender por quê. Além de um advogado reconhecido no estado do Mato Grosso e no Brasil inteiro, por sua atuação principalmente no setor tributário, Dr. Wilson é um homem apaixonado por essa região, está sempre passando por Lucas Rio Verde, Sorriso, Nova Mutum, inclusive atende a clientes nessa região principalmente. É apaixonado por moto, é apaixonado também por boas conversas. Fiquei sabendo que às vezes até uma Heineken e um torresmo de vez em quando. É mesmo, doutor? Seja muito bem-vindo. Obrigado à audiência. Com relação a doutor, eu não gosto de ser chamado de doutor porque eu não tenho doutorado, né? Não tenho doutorado, eu acho assim, não tem necessidade dessa formalidade toda. Vamos guardar a formalidade para a audiência. Na audiência, a gente chama o advogado da parte adversa de doutor, chama o juiz de doutor, guardar para formalidade. O título de doutor para advogado, não sei se você tem conhecimento, foi uma homenagem, né, do nosso imperador, da primeira turma de bacharelado em Direito, a Escola Rui Barbosa. Então, para homenagear essa turma e com o fato e com a base de que de que o advogado defende tese todo momento, a todo instante, então Dom Pedro entendeu que era o caso de colocar o DR na frente do advogado. Mas isso já caiu em desuso, quase ninguém leva em consideração. E outra, o meu público, né, embora eu seja advogado, eu sou do agro. Meu pai foi gerente de fazenda há muitos anos. Eu tenho uma criação de gado, né? Dia de sexta, sábado, você vai me ver de chapéu, de botina, né? Lá no meio do mato. E o meu cliente é o cara que anda de botina. Sim. É o cara que anda de caminhonete, né? É o cara que está lá na lavoura, em cima do trator, da colheitadeira. Então não tem como a gente ter um contato com esse público com tanta formalidade. Então eu não vejo a necessidade dessa formalidade, até porque eu sou um cara muito simples, sou o cara do povo. Muito bem, doutor. Olha aí, já o prefixo sendo utilizado o tempo todo. Mas, Wilson, você tem muitas paixões. Você gosta de gado, pecuária, gosta da agronomia. O que mais que você gosta? Eu gosto muito do direito, sou apaixonado. Você vai perceber aí, o pessoal de casa não percebe, mas você vai ver que quando eu começo a falar do direito tributário, dizem que meus olhos brilham. Que bacana. Mas eu gosto muito da matéria tributária. E para você ver como é que é um negócio, eu não gosto de fazer audiência. E audiência no direito tributário não tem audiência. Não existe audiência no direito tributário, audiência de conciliação, audiência de instrução, que existe no processo civil, que existe no processo de trabalho, que existe no processo criminal. Então, assim, eu não gosto de fazer audiência, então eu não poderia ir para uma dessas áreas, porque talvez seja até por conta do uso excessivo da formalidade. Olha aí. Certo? Então, assim, sou apaixonado pelo direito e não tem nenhuma dúvida. Isso não se discute. Pelo direito tributário, então, uma paixão ao quadrado. Nossa, paixão dobrada. Paixão dobrada. Gosto da pecuária, né? Como falei no início da conversa, meu pai foi gerente de fazenda, meu pai gerenciou fazenda de muita gente aí, meu pai gerenciou 20 mil bois, às vezes, em fazenda e tal. E como eu fui, né, apesar de meu pai ter sido gerente de fazenda, é uma pessoa pobre, e quando a gente veio para a cidade, meu pai não tinha estudo nenhum, eu fui guri de rua. E esse sonho de ter uma propriedade, de ter animal, essas coisas todas, isso foi, de uma certa forma, foi combustível para que eu estudasse, para que eu empreendesse, para que eu investisse e chegasse no patamar de poder um dia falar assim, eu tenho umas cabecinhas de gado, entendeu? Então, e eu sou fascinado. Quando eu estou estressado lá no escritório, que eu estou pé da vida, eu pego o carro e me mando lá para a propriedade, vou lá dar ração, vou lavar o bebedouro d'água. Às vezes, no final de semana, eu vou com a minha filha para lá, porque ela também gosta. Então, assim, a segunda paixão é a roça. Olha só. É a roça, é o silêncio. Sim. Sou apaixonado pela minha família. Né? A minha esposa e minha filhinha de 8 anos. Eu ainda tenho a honra de ter meu pai, de ter minha mãe comigo. A minha mulher já não tem mais a mãe dela, mas o meu sogro está lá, está sempre por perto ali, a gente é muito família.
Que bacana. Gosto de relacionamento, network. Você falou que eu sou apaixonado por moto. Na verdade, eu não sou apaixonado por moto. Eu sou apaixonado pelo frevo ali que tá ali entre os motoqueiros. Sim. Né? Porque quando a gente sai, você é motoqueiro também, você sabe Sim. quando a gente sai num passeio aí, Nossa. é bom demais, né? Vento na cara, sensação de liberdade, novas pessoas, novos conhecimentos, enfim. É isso aí. Que bacana. E dentre tantos cursos superiores, por que o senhor escolheu o direito? Na verdade, eu já deveria ser advogado desde o ano dos anos 2000. Em 2000, eu fiz o vestibular, eu fiz para Direito numa escola particular em Rondonópolis, numa escola particular, numa faculdade. Fiz Administração numa outra faculdade particular e fiz vestibular na UFMT para contábeis. Nossa, ia sair alguma coisa aí, viu? Eu passei nas 3, mas na Federal eu passei em 3º lugar. Que era uma disputa naquela época, passar em 3º lugar para contábeis na Universidade Federal de Mato Grosso era um prêmio. Né? E eu falei, cara, eu não vou deixar, tem milhares de pessoas brigando para entrar na Universidade Federal. Eu entro na Universidade Federal em 3º lugar, vou fazer contábeis. Uhum. E só que não rolou, não gostei, não me adaptei, reprovei em algumas matérias. E na época eu trabalhava na Mercedes-Benz do Brasil e foi bem por ocasião de que surgiu uma possibilidade de eu ir para a Mercedes-Benz da Bahia, ajudar a montar uma concessionária da Mercedes-Benz na Bahia. Era o que eu precisava para trancar a faculdade e me picar. Nossa, faltava só a A e a C de se encontrar. Faltava só um motivo. Sim. Fui para Bahia, fiquei, no total eu fiquei 10 anos na Mercedes-Benz. Quando eu voltei, a minha irmã já dava aula em faculdade. Ela dava aula da Unic em Rondonópolis, numa outra área, na área da enfermagem, né, que a minha irmã é bióloga. E aí surgiu a oportunidade dela indicar pessoas para ter bolsa e ter facilitação para conseguir o FIES. E ela sabia do meu sonho de ser advogado, porque eu tinha passado para Direito numa das melhores faculdades de Rondonópolis, e eu não quis fazer, porque era particular, e porque eu tinha passado na Universidade Federal de Mato Grosso. Ela veio falar, falou, ó, eu tenho meia bolsa na faculdade e meia bolsa no FIES, bora fazer? Eu falei, caí para dentro. Isso foi em 2011, aí eu caí para dentro da faculdade particular de Direito. Uhum. Em 2013, eu estava no 6º semestre, acho que é isso, se não me engano. Eu estava no 6º semestre da faculdade e eu observei, paixão de estudante, né? O estudante tá com o gás todo, tá com aquela coisa, quer mudar o mundo, principalmente estudante de Direito, né? Nossa, esse principalmente. Tem um ditado que fala que estudante de Direito já é juiz. E quando ele se forma, ele é desembargador. Pronto. Né? E aí, eu observei que as pessoas tinham pouco conhecimento sobre os seus direitos. Principalmente sobre os seus direitos constitucionais. Que tinha uma diferença, que tinha uma dificuldade imensa em assimilar isso. Eu criei o projeto Direito de Saber Direito. No 6º semestre da faculdade. E o objetivo era dar palestra para alunos secundaristas sobre os 6 primeiros artigos da Constituição Federal. Que já era uma baita evolução se eu conseguisse colocar na cabeça daqueles alunos do ensino médio o que significava cada artigo da Constituição ali dentro do rol dos 6 primeiros artigos, que é a formação da República, a soberania nacional, direitos individuais e direitos sociais. Beleza, montei o projeto e fui na primeira escola visitar a diretora e ela me permitiu dar a palestra. Era uma escola de um bairro bem afastado de Rondonópolis, muita incidência de droga, dominância do tráfico, essas coisas todas. Ela botou os alunos secundaristas no auditório da escola, mais ou menos uns 300 alunos. E eu todo fofo, montei slide com a pirâmide de Kelvin, montei lá a história do direito, aquelas coisas todas lá, para eu poder dar uma introdução para chegar. E aí, quando eu começo a falar de Constituição Federal, lá apresentando a hierarquia das leis, um aluno do 3º ano do ensino médio, indo fazer o Enem no ano seguinte, né, me levanta a mão e pergunta o que era Constituição. Pô, desmoronou, né, cara? Falei, porra. Aí eu tive que esquecer o slide que eu tinha feito e aí também foi um choque de realidade. Ou seja, eu estava trazendo para as escolas secundaristas algo que eu achava muito interessante, que eu iria conseguir revolucionar a história com aquilo e, na verdade, eu tinha que ser muito mais simples e muito mais didático,
porque os meninos não sabiam o que era a Constituição Federal. E até para explicar isso de uma maneira simples é difícil, né? Porque a Constituição é o quê? Conjunto de leis e regras que regem o Brasil. Mas como que organiza isso de uma maneira muito simples para alguém que está na base, né? Só que isso nos preocupa também, porque você falou que um rapaz de terceiro ano estava prestes a ir ao Enem. Então, isso nos preocupa pelo nível de ensino que nossas crianças, nossos jovens estão tendo. Você imagina o cara no terceiro ano, né? Hoje, Mato Grosso já está bem evoluído. Uhum. Tá? Evoluiu bastante a educação. E eu falo com números porque a minha irmã é da Delegacia Regional de Ensino, em Rondonópolis. Né? O Polo Sul é dela, é ela que cuida das escolas civis, militares e escolas integrais. É de responsabilidade dela. Então, assim, os números são bastante bacana. Uhum. Né? Hoje os alunos os professores têm meta para ser cumprido, tem meta de treinamento, tem inclusive bonificação em dinheiro para aquele professor que bater a meta, bonificação de, né? Os alunos têm Chromebook, tem internet de alta velocidade nas escolas. Então, Mato Grosso hoje está na vanguarda com relação a isso aí. Mas naquela época que eu estudava, era complicado. Sim. E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que começar a história lá no direito romano. Eu tive que começar a história do direito no olho por olho, dentro por dentro, que é a lei de Moisés. E tive que vir trazendo isso para os alunos, para então eu chegar na pirâmide de Hans Kelsen para poder determinar a hierarquia das leis. Mas o fato é, o projeto me ensinou muito. Eu aprendi muito, tanto no contexto social, quanto no contexto jurídico. Porque para dar essas palestras e para fazer as respectivas adaptações, eu tinha que estudar. Perfeito. E aí fica a dica. Conhecimento é a base do sucesso para qualquer um. Olha aí, então, para o Wilson, o segredo do sucesso é começar no conhecimento. Inicia no conhecimento. Conhecimento. Conhecimento é uma coisa que nunca, ninguém vai te tomar. Você pode quebrar, ficar pobre. Você pode ficar na cadeira de roda, dependendo dos outros. Você pode nascer pobre. Você pode ter sido rico e virar pobre. Mas o conhecimento vai fazer a diferença na sua vida. Com o conhecimento na mão, você consegue entrar por caminhos que as pessoas não entram. Eu sou um exemplo disso. Pô. Eu era guri de rua. Eu era engraxate. Eu limpava a piscina. Quando você fala guri de rua, é que faz esses serviços braçais. Guri de rua mesmo, brigando na rua. Eu tinha tudo para ter sido captado pelo crime organizado. Eu tinha tudo para isso. O que não permitiu que isso acontecesse, primeiro o caráter que meu pai imputou em mim, que é minha mãe, né? Eu sou família de militar, eu sou a 5ª geração de militares na família. Então, assim, eu tenho irmão que é subtenente reformado da aeronáutica, meu pai foi da cavalaria, tenho irmão que é da segurança pública no Mato Grosso do Sul, eu sou ex-artilheiro, sou da artilharia do pelotão de operações especiais do Exército Brasileiro. Meu avô, tio-avô era herói de guerra, né, da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a gente tem famílias militares. A disciplina lá em casa é braba. Uhum. A disciplina lá em casa é sim, senhor, não senhor, já fui. Lá na minha casa do meu pai, com meu pai lá, e na minha casa. Seguiu da mesma forma. Mesma forma. Claro que eu fiz essa adaptação. Hoje você não pode, né, eu tirei o que foi bom disso e tirei o que foi ruim disso e deixei o que foi bom. Perfeito. Então eu era guri de rua, eu tinha tudo para ser um criminoso, talvez nem tá vivo mais. Mas a minha primeira profissão foi técnico em telecomunicações, foi minha mãe que investiu, foi um curso por correspondência. Depois eu fiz o ensino médio contábil. Depois eu fiquei fora da faculdade, fui para a faculdade de contábil, não deu certo. Fiz o curso para ser vendedor e instrutor técnico da Mercedes-Benz, então tenho um notório conhecimento em mecânica e de comercial, de venda, né? E por fim fiz direito e eu sou um estudioso, eu tenho o tempo todo eu estou estudando direito, eu estou parado no hotel, eu estava esperando alguém, eu estou dando uma olhada, estou fazendo uma pesquisa, estou observando o que as pessoas estão falando sobre isso. E especificamente sobre direito tributário, eu fico, às vezes, horas e horas no Instagram olhando os vendedores de direito tributário, né? Vendedor de direito tributário. Os vendedores de direito tributário na internet. Doutor, isso é um fato interessante, viu? Porque quem escolhe direito como profissão, e que daí entra para a área da advocacia, você pode escolher diversas áreas, mas para quem vai advogar,
a busca pelo conhecimento é quase que uma regra, é quase que uma obrigação, especialmente na área que o senhor está inserido. Porque imagina, direito tributário, o assunto do momento é a reforma tributária, e como é que fica o advogado dessa área? Nossa, Eu já li a Lei Complementar 224 11 vezes. caramba! E nas 11 vezes que eu li ela, eu achei 11 jabuti. Nossa! Só não achou 12 porque não leu 12 vezes. Se achasse 12 vezes, Com certeza eu vou achar mais coisas. Porque o que acontece? Primeira coisa, já estão vendendo reforma tributária desde o ano retrasado. Né? Todo mundo vendendo, aquela coisa toda. Só que nós não tínhamos nada legalizado ainda. A reforma tributária foi aprovada no início do ano passado, no final do ano de 2024, né? E a regulamentação saiu aos 45 minutos do segundo da prorrogação do segundo tempo. Como é o caso da Lei Complementar 224, que é a lei que regulamenta as obrigações acessórias do CBS-SBS. Certo? Então, assim, os vendedores do Instagram estão vendendo há muito tempo aí matéria tributária. Eu falo, moço, quanta besteira que estão falando, pelo amor de Deus. E aí é que eu abro um parênteses. Tá? Direito tributário não é para amador. Eu sei que talvez pareça um pouquinho arrogante o que eu estou falando, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não adianta você querer entrar no mundo tributário com conhecimento raso. Vai dar ruim. Você vai causar problema para o seu cliente. Você vai arrumar uma autuação para o fisco. Certo? E assim, igual hoje eu estava... Eu saí lá de Sorriso, vim aqui para fazer o podcast contigo, mas eu vou voltar para Sorriso de novo. Nós estamos em reunião numa empresa do agro lá. Nossa. E eu estava conversando com o cliente e falei assim, o que eu disser para você fazer em matéria tributária, você pode fazer que vai dar certo. O que eu disser para você não fazer, não faça que vai dar errado. Agora, o que eu disser para você que eu não sei, eu vou estudar, eu tenho humildade suficiente para dizer para você, olha, não sei te dar a resposta agora. Vou estudar. Porque é muito amplo. É muito amplo, muito dinâmico, muda toda hora, certo? Cabe algumas interpretações, certo? Então, a gente precisa tomar cuidado, e eu tenho uma preocupação muito grande com isso, tomar um cuidado com que os nossos clientes vão receber de informação no direito tributário. Certo? Eu fico imaginando você está atendendo uma empresa, neste momento, inclusive, do agro em Sorriso. No nosso caso aqui, que somos uma empresa bem pequena, comparado a essas big empresas do agro, nós dormimos de um jeito no sistema, no dia 31 de dezembro agora, e acordamos dia 1º de janeiro de um outro jeito. ICMS mudou como é que fazia a retirada, o tomador, agora o IVA e como é que faz, o ISSQN. Nossa, uma verdadeira loucura, mudou o sistema aqui de Lucas também. Nós ficamos uns 15 dias, veja bem, olha que absurdo, porque dia 5, dia 10, dia 15 são os períodos que a gente mais faz recebimento. Nós ficamos os 15 dias primeiros do ano sem conseguir nem emitir nota, uma loucura e todo mundo se atualizando de última hora. Por causa da adequação do Portal Nacional de Notas. Exatamente. Certo? Mas um detalhe, o fisco, o tributo, ele não tem empresa grande, tem empresa pequena. Pega todo mundo, né? O tributo altera para um, altera para todos. Sim. Tá? O que muda? É se o teu regime tributário contempla aquela mudança. Tá? Como é o caso da Lei Complementar 214 e a Lei Complementar 224, ela atinge em cheio as empresas que estão no regime de lucro real e no regime de lucro presumido. As empresas do Simples Nacional não foram atingidas. Mas eu te digo um negócio, que ninguém está prestando atenção. Não foi atingida as empresas do Simples Nacional, entre aspas. Porque houve uma morte indireta das empresas do Simples. Você sabe dizer por quê? Não. Por quê? Por causa do crédito. A empresa que está no lucro real, ele vai fazer aproveitamento de crédito. E as empresas do Simples Nacional não geram crédito. O crédito que ele gera é muito pequeno, muito pouco. Sim. Certo? E o grande segredo no sucesso econômico tributário é exatamente o aproveitamento. Está entre eles o aproveitamento tributário, de crédito tributário. Então, a empresa que estiver no Simples Nacional, por exemplo, será preterida numa compra de uma empresa grande. Uma empresa grande, você poderá preterir uma empresa do Simples Nacional em face de lucro real.
Por quê? O preço é o mesmo, só que uma gera crédito e a outra não. Exatamente. Então, assim, ninguém percebeu ainda que o Simples Nacional vai acabar morrendo. Sim. A não ser que haja uma mudança que permita que isso não aconteça. Mas de forma indireta, o Simples vai morrer. Agora, aquela empresa que presta serviço para outra empresa do Simples Nacional, que o cliente dele só é Simples, aquela empresa que vende, que está no Simples, que só vende para a empresa do Simples, né? Porque tem um nicho de público que está ali dentro, tranquilo, vai continuar faturando de boa. Mas aquela empresa que vende, que hoje vende para o lucro real, que vende para o lucro presumido, essa empresa ela vai perder alguns clientes. Faz todo sentido. E isso vai gerar com que o Simples cada vez mais queira fazer a sua migração, nem sempre beneficiária para ele, nem sempre vai ser benéfico essa migração urgente para o lucro real, o lucro presumido, né? Na verdade, acho que vai acontecer muita coisa na cabeça do empresário agora, né? Ô, Cassiano, o Simples de Simples só tem um nome. Que é mais complexo do que o lucro real. O lucro real, na minha opinião, é o mais justo que existe. Perfeito. Contudo, ele exige muita disciplina, ele exige muita organização. Organização é essa que o empresário brasileiro não tem o costume de ter. Uhum. Dá mais trabalho. Dá bem mais trabalho. Dá mais trabalho, mas é o mais justo. Tá? Você já teve a curiosidade de saber a fórmula do Simples? Como é que você chega na alíquota a ser paga? Não, você calcula o lucro que você teve num período referente anterior, aí calcula e gera aquela alíquota. Não, a fórmula é faturamento dos últimos 12 meses, vezes a alíquota linear, e se houver menos a dedução da parcela dedutiva, dividido pelo faturamento dos últimos 12 meses. Aí você vai ter uma dízima. Vezes 100, você tem o valor da alíquota efetiva. Caramba, não tem nada a ver, não é nada personalizado, não é? É assim, é um negócio muito... E vou te falar um negócio. Isso é obrigação de qualquer empresário e contador saber fazer essa conta manual. Ah, eu não vou usar isso no dia a dia, eu tenho sistema parametrizado para isso. Tudo bem. Acho louvável e tem que ter mesmo. Você não vai conseguir atender o seu cliente se você não tiver sistema parametrizado para isso. No caso da contabilidade. No caso do empresário, você também não vai estar fazendo essa conta todo dia na caneta para conferir o trabalho do seu contador. Senão não tem por que você pagar ele. Porém, é necessário você saber para você, por exemplo, calcular o seu preço de venda. Sim. Você vai fazer sua formação de preço. Mas você vai fazer sua formação de preço se você não sabe calcular a alíquota efetiva do seu pagamento. Como é que você vai chegar na alíquota efetiva? Sim. Isso muda todo o cenário do empresário, porque às vezes a mesma empresa que presta um serviço no mesmo ramo tem uma alíquota diferente, porque o KNAI é diferente, ou porque o faturamento anterior foi diferente, então o preço final modifica tudo. Você vai dizer, não, mas Cassiano, é uma agência do mesmo jeito. É uma agência do mesmo jeito? Não, tem um faturamento diferente, tá num KNAI diferente, tá num regime diferente, tudo muda, né? Cálculo por fora, cálculo por dentro, Sim. Enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração. Esse negócio do cálculo por fora e por dentro é uma outra coisa interessantíssima. Inclusive, antes da gente entrar nisso, doutor, se o senhor pudesse, no frigir dos ovos, como a gente costuma dizer, citar se houve mais benefícios ou malefícios essa reforma tributária, o senhor diria o que exatamente? Malefícios. Muito mais benefícios. Malefícios, aumento de carga tributária. Tá? Vamos longe, não. O lucro presumido na LC 224, ele perde. Quem fatura acima de 5 milhões passa a ter uma majoração de 10% na base de cálculo. Então, só explicando para quem não entende o que é a base de cálculo presumido. O nome já fala, presumido. O Estado presume o que você tem de lucro e você recolhe em cima daquela presunção e morreu a história. Quando a prestação de serviço, a base de cálculo é 32%. Sobre 32%, você vai recolher 15% de imposto de renda e vai recolher 9% de contribuição social sobre o lucro líquido. Certo? Na venda, no comércio, a base de cálculo, a presunção é 8% para fins de imposto de renda, 12% para fins de CSLL. PIS com fins, 3,65% sobre faturamento. Só que, se você fatura mais do que 5 milhões na prestação de serviço, a sua base de cálculo
que até então era de 32%, aumenta 10%, aumenta 3,2%. Caramba. Certo? Então vai para 35, 3,2, vai para 35,2. Certo? Então, o governo entende que de cada R$ 100 na prestação de serviço, você tem lucro de R$ 35,2. Sobre esses 35,2, incide 15% de imposto de renda e 9% de CSLL. Tá? No comércio, ele vai entender que a partir de 5 milhões, você é 8,8 a base de cálculo, incide 15% de imposto de renda. E 13,2 a base de cálculo da CSLL, você recolhe 9%. Só que, doutor, olha que interessante, a gente fala 5 milhões, às vezes a pessoa pensa até um negócio muito distante, Não é mas é nada. 5 milhões ao ano, então é vezes 12, né? Então se você fatura aí 400 mil no mês, praticamente, trazendo pouco 400 mil no mês, você já tá na zebra, né? Não é nada. Não é nada. Sim. Qualquer empresinha bem trabalhada com foco fatura 4, 5 milhões no ano, tranquilo. E aí já pega o empresário pequeno e tá tentando se organizar ainda na vida. Mas, assim, eu tenho um grande amigo chamado Beto, né? Inclusive gestor de muitas empresas, um abraço pro Beto. Ele fala assim que o que não tem razão tem motivo. Então nada acontece devido ao acaso. Se não existe uma razão, algo que é racional, existe algo que motivou, geralmente alguma outra coisa. Tem que ter uma razão ou um motivo para ter acontecido essa reforma tributária. Ah, Cassiano, é melhorar a arrecadação, mas isso de que forma que vai trazer benefício para a pessoa? A gente vai entrar no quesito político, mas eu digo no que vai trazer de benefício contábil, porque tem que trazer um benefício, não pode ser só para o mal. Esse é um benefício. Acabou, a hora que ela estiver em vigor, né, lá em 2032, 100%, acabou o contador que emite guia, que tem que enviar SPED, que vai ter que fazer aquelas declarações, aquelas obrigações acessórias. Ou seja, vai diminuir um pouquinho o trabalho do contador. E o contador foi bem valorizado nessa reforma tributária no sentido seguinte, é como se ele tivesse sido promovido. Tá? Ele vai deixar de ser um contador que vai fazer obrigação acessória, que vai emitir guia para o cara pagar e vai passar a ser um consultor. Por quê? Não vai ter mais guia de pagamento tributário. Nós vamos ter o Split Payment, que é um instituto criado na reforma tributária onde as instituições financeiras cujo você trabalha que vão ficar responsáveis pelo seu recolhimento. Elas vão recolher com base numa conta corrente que lá existe, que lá vai existir, certo? E o contador vai fazer essa conferência. É ele que vai auditar isso aí. Então, ou seja, você vendeu no boleto R$10 mil e você tem que recolher R$1.000 desses 10 mil de tributo, você só tem 9 liberado no seu conta corrente. E você tem um crédito de 1.000 tributário, que você pode aproveitar ou não. Aí a depender do seu momento na cadeia comercial. Tá? É bastante complexo isso aí. Isso aí daria um podcast só disso. Só desse tema. Mas, doutor, então, você se refere, por exemplo, à guia do Simples. Ela vai deixar de existir um dia ou não? Considerando que o Simples, em tese, não foi afetado, tá? Não. Mas eu acredito que, na prática, como tudo na vida, na prática a teoria é outra, né? Eu acredito que o Simples vai sim entrar no Split Payment e ele também vai entrar na mesma regra de análise e recolhimento tributário. Eu acredito que poderá haver uma mudança nesse sentido. Porque se a gente for ver, até quem está no Simples já vive uma dupla tributação. E eu espero não estar falando bobagem, porque até para não ferir as pessoas que lidam com isso no dia a dia. Mas eu vejo como uma dupla tributação praticamente. De que sentido você fala? Por exemplo, a gente vai emitir uma nota. Emitir uma nota para uma empresa. Ali a gente já tem os beneficiários daqueles créditos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. R$10 mil. A nota não sai R$10 mil. A nota já sai valor líquido de 9 mil e alguma coisa, 8 mil reais. E no final do mês, você tem a guia do Simples que vai gerar o imposto sobre tudo que você emitiu no mês. Então, peraí. Você está tendo um problema aí de emissão de nota. São dois institutos diferentes. Se eu bem entendi o que você está falando de substituição tributária que transfere a responsabilidade do recolhimento tributário do teu trabalho para o teu contratante. Tá? Que é uma mudança
que aconteceu agora com a reforma tributária. Eu já explico ela. Então, uma coisa é você ter um contrato com uma empresa que é substituta tributário para o teu ramo de atividade. E que a título de Simples Nacional e de SSQN é muito pouco, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Porque tem empresa que ela te contrata, você prestador de serviço, e ela fala, eu tenho que reter a tributação sua, ISSQN. Só que ela não tem que reter, porque ela não está cadastrada como substituta tributária na prefeitura. Aí você vai, não, beleza, você não quer perder o serviço, é um cliente grande e tal, você concorda. Aí vai acontecer a bitributação. Só que não necessariamente essa bitributação vai cair lá para o governo, porque essa empresa pode reter e não recolher. Porque se ela não for substituta tributária cadastrada na prefeitura, porque quando nós falamos aí dentro do Simples, nós estamos falando de SSQN, tá? O restante das verbas do Simples é você que tem que recolher. É o seu contador que vai fazer a apuração e fazer o recolhimento, certo? Então, quando nós estamos falando de SSQN, e aí você reduz a tributação ali na sua nota, a empresa não recolhe, você também não recolhe porque você reduziu, certo? E daqui a um dia você está sendo cobrado pela prefeitura. Caramba, que perigo um negócio desse. Isso acontece e muito, tá? Tem muito processo desse lá no escritório. Nossa. Tem uma forma de fiscalizar isso, a gente se precaver? Doutor? Tem, aí quando você fazer o contrato, você já verifica se aquela empresa que está te contratando, ela substitui o tributário da prefeitura. Você entra no site da prefeitura, normalmente no site da prefeitura tem essas informações. Se não tiver, e ela falar que vai ter que reter de você, você vai à prefeitura e checa a informação. E tem um outro fator também. Você está aqui em Lucas, você está prestando serviço para uma empresa lá em Mutum. Como que essa empresa de Mutum vai recolher o SSQN em Lucas? São prefeituras diferentes. Ela não recolheria para de Mutum? Não. Olha, gente, isso aqui é porque a prestação de serviço ainda está no rol da Lei Complementar 116, que é a Lei Complementar Federal que regulamenta a tributação na prestação de serviço. Tá? É na Lei Complementar 116 que diz quem são os profissionais liberais que recolhem SSQN de acordo com a nota, quem são os profissionais liberais que paga por metragem quadrada, o que é profissional liberal, o que ele tem que ter para se enquadrar, está lá na LC 116. Quais as prestações de serviço que o tributo fica para o local da prestação? Entendeu? Em regra, o ISSQN, em regra geral, o ISSQN é recolhido no local do domicílio da empresa prestadora de serviço. Mas existem algumas exceções. Por exemplo, empresas de montagem de palco. Ele recolhe a tributação no local da prestação de serviço. Foi montar um palco em Nova Mutum, vai recolher a tributação lá em Nova Mutum. Shows, local da prestação de serviço. Mas a regra quase que geral é o tributo é recolhido no local do domicílio da empresa. Por exemplo, você me contrata. O meu escritório está situado em Rondonópolis. Você me contrata. Eu vou tirar uma nota fiscal e eu vou recolher o ISSQN para a prefeitura de Rondonópolis, não para a prefeitura de Nova Mutum. Tem toda a razão. Nossa, isso aqui é ouro, gente. Isso aqui, olha... De Lucas. De Lucas. Mas não, mas o exemplo é super válido, porque isso aqui é ouro. Olha quanta coisa. E isso, só do senhor falando aqui, estamos falando da prestação de serviço, que é onde nós, aqui do Diário MT, nos enquadramos. É possível notar como talvez a desinformação, porque às vezes eu nem vejo que é uma má vontade, é só a desinformação mesmo de nós, empresários, que estão tão focados em gerar renda, em gerar negócio, e acaba passando tanta coisa despercebida desse jeito. Eu fico imaginando, na geração de notas, na geração de tributos, para nós aqui, imagina para o agro, doutor. Existe algo que os agricultores têm que ficar atentos? Existem aqueles 3 pontos, por exemplo, de maior atenção que o agricultor tem que dar agora nesse momento, de adequação? O agricultor, não só o agricultor, mas todo empresário, principalmente aquele que está fora do Simples Nacional, tem que entender um negócio. Sem bons consultores, não tem possibilidade de você ter uma operação enxuta. Tá? Quando eu falo bons consultores, eu não estou falando tão somente do advogado tributarista.
eu estou falando do advogado tributarista, eu estou falando do controller, que é aquela pessoa interna que fiscaliza o andamento e o funcionamento operacional no ponto de tributação. Eu estou falando do contador do cara, ainda que seja interno ou externo. Eu estou falando do advogado responsável pelos contratos do agro, sim, e influencia diretamente na tributação. Um contrato feito errado, um frete que deveria ser CIF vira FOB ou vice-versa, um contrato alfandegário, isso vai interferir diretamente no resultado tributário. Uma inobservância dos insumos, uma inobservância de um código tributário, os famosos CFOPs, CSTs, CEST, NCM, entendeu? Um CFOP, Código Fiscal de Operação Tributária, preenchido errado na nota fiscal, você pode sofrer uma autuação. Caramba. Porque o fisco eletrônico, a inteligência artificial, ele analisa a tua operação pelos códigos. Se você não colocar o código correto, ele vai entender o que aquele código está dizendo. Uhum. E às vezes a tua operação poderia ter sido feita de uma forma econômica, tributariamente falando. Doutor, falando sobre os consultores, é possível, se eu, porventura, tenha agido de maneira inadequada, tenha sido recolhido duplamente um imposto, é possível que agora, com a consultoria adequada, eu consiga ter uma restituição, eu consiga receber Nos últimos 5 anos você pode pedir restituição e a Receita vai te pagar em dinheiro na conta da tua empresa ou do teu CPF, se for produtor rural, se você não estiver devendo. Se você estiver devendo, você compensa ou ela vai compensar de ofício. E eu vou falar um negócio para você. O Brasil tem ondas, né? Nós tivemos a onda do recuperação tributária de posto de gasolina, da recuperação tributária de tudo mais. Mas melhor do que você recuperar o que foi pago indevidamente, não seria você deixar de recolher e recolher da forma certa? Então, esse é o diferencial do meu escritório do ponto de vista tributário. Eu não vivo de recuperação tributária, embora eu faça a recuperação tributária. Tá? Mas quando eu sou contratado num escritório, numa empresa, para fazer uma consultoria ou fazer uma recuperação tributária, eu faço a recuperação tributária e eu mostro o caminho para parametrizar o sistema, tanto da empresa quanto da contabilidade, para que não gere mais aquele crédito. Porque todas as vezes que eu tiver que fazer uma recuperação tributária para esse cliente, do crédito recuperado, ele vai ter que me pagar honorário, que vai entre 20% a 30%. E detalhe que muito pouca gente sabe, tá? E aqui vai a dica de ouro. Olha aí. Sobre a correção monetária e o juro da recuperação tributária, incide tributo. Nossa, isso é impressionante. De que forma, doutor? Uai, ele é receita, não é receita? É receita. O tributo que você pagou indevidamente, não. Uhum. O bruto. Eu paguei, 5 anos eu paguei 10 milhões indevidamente. Nesses 10 milhões não tem tributação. Uhum. Tá? Mas do juro e da correção monetária dos 5 anos que a Receita Federal trabalhou com seu dinheiro, sobre os 10 milhões, incide tributo. Então, ou seja, todas as vezes que eu fizer uma recuperação tributária para você, além dos honorários que você vai ter que pagar para mim, ou seja, do que você tem para recuperar, no mínimo você vai deixar 20% no meu bolso, e eu agradeço, a minha filha também, você vai pagar tributo sobre a correção monetária. Que graça tem isso para você, empresário? Sim. E um outro detalhe, quando eu te mostro o caminho para você não mais pagar errado, eu te ganhei na confiança. Exatamente. Então eu opto, porque eu não vivo, repito, eu não vivo de recuperação tributária. Eu vivo de consultoria tributária. Eu sou advogado na área tributarista e eu te ajudo a pagar menos tributo de forma legal, sem cambalacho, sem sonegação. Impressionante. E, doutor, o contrário também é verdadeiro? Tem como eu estar pagando errado e aí o fisco me encontrar e eu ter que pagar retroativamente os últimos 5 anos, 10 anos? Exatamente. A mesma mão de ida tem a mão de volta. Rapaz. Mas aqui tem um adendo. Uhum. Se você deixou de recolher cometendo um crime contra a ordem tributária, não tem prescrição.
daqui a 20 anos, Eu ainda vou estar com a mesma se dívida. descobrir, ele vai te cobrar os 20 anos, vai te cobrar o tributo, juros e correção monetária sobre os 20 anos. Caramba. E se for no fisco federal, a multa é de 150%. Sobre o valor. Sobre o valor devidamente corrigido com juros. Já corrigido por juros, ele tem 150% em cima dele ainda. Exatamente. Se você for enquadrado no crime contra a ordem tributária. Caramba. Ou se você for reincidente na situação. Nossa. Então presta atenção no negócio. Eu vejo muito no estado de Mato Grosso, tá? E também já presenciei. Você vai dentro da PGE, na Procuradoria-Geral do Estado, ou dentro da Cefaz, para resolver um problema de parcelamento, fazer um parcelamento de uma dívida. Volta e meia você é abordado por determinados seres que te oferecem resolver o problema. Não, resolva o problema aqui, é fácil, eu tenho amizade com fulano, com ciclano, com Bertrano, eu resolvo isso facilmente. Cuidado, abre teu olho, tá? Porque se isso for um negócio ilícito, e na maioria das vezes porque não existe milagre. Não existe milagre, e não tem almoço de graça. Tá? Você vai fazer um negócio, o cara vai fazer um negócio dentro de um esquema, você vai pagar os honorários dele, e normalmente esses honorários são 30%. Então você tem 1 milhão para resolver, vai parcelar. Cara, resolvo, você só paga 300 mil, papapá. Você paga os 300 mil reais ali, paga 30% de 700 mil pro cara, no horário, daqui 10 anos, entra um chefe do executivo aí que manda fazer um pente fino na tributação do Estado, como já aconteceu em governos anteriores, nós sabemos disso. Quem estava em determinados benefícios aí, que foi feito de forma nem tanto quanto lícita, sabe do que eu estou falando, reapareceu 10 anos depois, juros, multas, correção monetária. E 150%. E se brincar, um inquérito policial por crime contra a ordem tributária ainda. Nossa. E aí tem o risco daquele 150% em cima do cara ainda. Caramba. Não, o 150% já vem. Não é risco, já vem certeza. junto, certeza absoluta. Já vem no pacote. Então, assim, não tem milagre. Uma coisa básica que o contribuinte precisa saber. O direito tributário, ele é direito público. Ele é um braço do direito público, certo? Direito público não cabe interpretação, é letra da lei. Cumpra-se. Cumpra-se. Na prática, a teoria é outra. Mas é assim que funciona. Cumpra-se. E eu, como advogado, eu tenho a obrigação de fazer com que a lei seja cumprida. Né? De mostrar que o meu cliente tem direito, mostrar que a lei faz. Então, assim, não tem milagre. Quais são as formas de você resolver problemas tributários? Apurando possíveis ilegalidades e entrando com ação anulatória de débitos tributários dos valores indevidos, processo administrativo tributário na PGE, ou na PGFN, ou na Cefaz, ou na Receita Federal, apontando a sua ilegalidade, fazendo o parcelamento da dívida e pagando à vista, ou você entrando numa transação tributária, ou você lançando mão de um precatório, certo? Que também é um outro assunto que daria um podcast. Sim, tá? os precatórios. Não pode confundir precatório com direito creditício com ações de bancos incorporados, como o caso, por exemplo, está circulando aí, lá no escritório a gente tem processo também, sobre as ações do Banco BESC. São cártulas de ações da Bolsa. Direito creditício é aquele direito que você tem em face de uma autarquia, em face de alguma empresa que você ganhou, já está em fase de execução de sentença, você tem um crédito, um direito creditício. Você pode vender isso. E precatório é dívida da União, dos estados, do município para com o contribuinte, que você pode comprar. Então, são institutos diferentes e que tem muita picaretagem, a palavra correta é essa, tem muita picaretagem sendo vendida aí com relação a esses institutos de quitação tributária. E transação tributária é uma ferramenta bacana. O Estado de Mato Grosso tem transação aberta constantemente. A Receita Federal tem uma agora aberta, inclusive para produtor rural, certo? Transação tributária para produtor rural, que podem reduzir a sua dívida em até 70%. Cara, para pagamento à vista. Nossa, doutor. Mas aí a gente observa que esse universo,
ele é tão mais complexo do que a gente imaginava. É impressionante, e que eu imaginava pelo menos. E isso pode ser uma faca de dois gumes, pode tanto gerar um prejuízo gigantesco, pode trazer algum benefício depois, que o benefício nem sempre é um benefício, pelo que você explicou aqui, e a forma correta. O conselho do dia, o conselho deste podcast seria chamar uma consultoria e fazer um pente fino, bater a poeira, ver se está tudo certo. Uma consultoria formada por profissionais gabaritados para o assunto. Tá? Tem pessoas que faz custo de recuperação tributária e já sai vendendo a ideia de que ele é tributarista. Tá longe de ser tributarista. Eu tenho 4 pós-graduação na área tributária, estou indo para o doutorado agora e não sei nem 1/3 da legislação tributária que eu preciso para os meus clientes. E eu não fui para o doutorado agora em janeiro por causa dessa maldita reforma tributária, que está me arrancando o resto de cabelo que falta no meio da cabeça. Rapaz, então o negócio é complexo mesmo. Doutor, tem um Instagram, um local onde o senhor também pode, onde o senhor deixa dicas, como esses cortes que estão aqui sendo produzidos, como este episódio, algum lugar que as pessoas podem entrar em contato para tirar dúvidas com o senhor? @Winston Chaves Tributarista. Instagram. YouTube, Winston Chaves. LinkedIn, Winston Chaves. O nosso site, wcadvocacia.adv.br. E no meu WhatsApp, 66999429954. Muito bem, então você quer esclarecer mais dúvidas que talvez não tenham sido retiradas durante a execução desse podcast, pode chamar o doutor, ele está pronto com 4 pós-graduações para te ajudar aí, e agora o doutorado chegando, e também muita experiência, porque a experiência conta bastante. Uma coisa que o doutor falou bastante aqui, o Wilson, como gosta de ser chamado, é que a teoria de uma forma, na prática, pode ser de um outro jeito, e é importante essa adequação, porque a lei tem que cumprir, não tem para onde correr e não tem milagre. Já diria o Wilson. Obrigado, viu, pela sua humildade de ter deixado os seus afazeres lá em Sorriso, ter vindo em Lucas gravar esse podcast e retornar para lá para um atendimento. Essa transmissão de conhecimento aqui para o nosso público é muito válida, é uma galera muito grande, agora 17 milhões de pessoas em tempo real que acompanham os nossos conteúdos, que vai poder obter esse conhecimento aí a mais através do senhor. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Direito tributário é uma matéria infinita. A gente tem muita conversa sobre direito tributário. E o que eu deixo é o seguinte, se você pegar hoje a minha lista de clientes, você vai verificar que todos são clientes antigos. Um exemplo, eu advogo aqui para o franqueado Boticário de Nova Mutum desde 2018. Advogo para grupos em Paranatinga desde 2018, 2019. Então, não é me gabando, mas assim, se eu estou há tanto tempo com a confiança desse público, é porque alguma coisa de bom eu trouxe para eles. Alguma coisa de interessante surgiu aí. E eles me indicam. Sorriso hoje, por exemplo, é uma indicação. É uma indicação de uma pessoa que é meu cliente e me indicou. E aí a gente tem cliente no Acre, tem cliente em Guajará-Mirim, na Rondônia, tem cliente em Porto Velho, Vilhena, Mato Grosso. Mato Grosso aqui, bastante lugares. A gente anda muito, né? E São Paulo, Rio Grande do Sul, onde na área tributária nós ali é a nossa base. Lá no escritório nós não temos outras especialidades. Minto. Eu tenho uma especialista em direito civil para atender os meus clientes. Porque a gente tem lá, no direito tributário, a gente tem algumas ferramentas, tais quais, por exemplo, a construção de holding. Na holding, a gente tem direito tributário, direito empresarial, direito sucessório, direito de herança, direito familiar, né? Então, assim, direito empresarial, direito familiar, direito de herança e direito civil. Então, eu preciso de uma pessoa do direito civil ali para manjar. Tem direito agrário, muitas vezes, né? Escrituração de áreas, essas coisas. Então, a gente tem outro especialista no escritório para atender os nossos clientes na nossa demanda. Mas o nosso lastro é direito tributário. Há 10 anos como advogado, mas há 13 anos no ramo, porque desde a época de estagiário lá, a gente está no direito tributário. Excelente. Tributarista, pecuarista e muitos outros istas.
Doutor, que o senhor possa retornar diversas outras vezes aqui para a gente conversar com esse público e para a gente falar sobre temas tão relevantes como esse. Obrigado pela oportunidade. Para você que me acompanhou até o presente momento aqui, os cortes, os melhores momentos dessa conversa, você vai acompanhar aqui nestes arrobas de Instagram que estão aparecendo na tela. Você pode também contribuir, enviar dúvidas, que a sua participação é fundamental. Beijo no seu coração e até a nossa próxima conversa.